E amanhã teremos convocação da seleção brasileira aí para os próximos jogos. E temos aí uma grande lacuna nas posições, principalmente de centroavante e a dupla de zaga. Veja aí os comentários dos especialistas falando sobre a possível lista de convocados do Carlo Ancelotti. E já deixa a sua opinião nos comentários. Quem você acha que deve ser convocado para a seleção? Falando de oportunidade, e eu queria levantar um tema aqui. Será que, tratando-se de seleção brasileira, na temporada europeia no início, muitos atletas não tiveram o descanso realmente que deveriam ter por causa da Copa do Mundo? Não será que, de repente, nessa lista de amanhã, pode surgir, de repente, mais atletas que jogam, que atuam no Brasil? Até pela forma, né? Eles não estão... Olha, na última, que é a primeira do Ancelotti, tinha 7. Já achei um número que me surpreendeu. Por isso que eu tô achando. Jogadores que atuavam na época, que alguns já saíram, né? Caso do Estevam. Assim, eu acho que o Ancelotti poderia até chamar mais jogadores que jogam aqui no Brasil por duas razões. Primeiro, a Europa tá começando, né? Exatamente. E segundo, você levar um monte de jogador pra El Alto, pra um jogo que não vale nada, fazer uma baita viagem super desgastante, de repente traz os caras, joga aqui no Maracanã, alguns deles contra o Chile, e dá oportunidade para outros caras jogarem aqui na Bolívia. E aí você consegue aumentar até o leque de observações dele. Exatamente. O Ancelotti não vai ter muitas chances de observar o trabalho, Mas o dia a justamente dia, por isso, né? talvez não tenha muito tempo pra ficar fazendo testes loucos, Mas né? eu digo assim, El Alto, o Rizek, nada vai se aproveitar Não, muito. mas eu tô pensando em treino. Mais em treino do que no jogo de El Alto. Ele vai ter Eu acho que oportunidade a semana agora. de treinos na Granja ela vai ser mais importante do que o jogo contra a Eu também Bolívia. acho. Por isso que eu não sei se ele vai fazer tantas experiências ou vai começar a formar uma base. Então, assim, trazer o Militão, pra ver como o Militão se encaixa na zaga ou na lateral. Levar o Léo Pereira. É? Eu levaria. Militão, Léo Pereira. Eu colocaria pra jogar titular os dois. Tá Entendeu o que ele fez? Quiser que tá aí. Tá aí. Isso não vale nada, cara. Não vale nada. Quiser que tá aí. Demorei, Olha, tem que explicar a piada. Demorei pra pegar. Tem que explicar a Você não piada. entendeu no áudio. Não entendeu, não. Demorei pra pegar. Demorei. Por exemplo, o Vinícius... Nossa, cara, olha que... Entendeu? Demorei. Eu já tinha entendido. Imagina a dupla de zaga titular. Tua dupla aí é fenômeno. Demorei. Tá maluco, demorei. pô. Eu não sei, na última tinha 7. Não aguentei. Não sei. Assim, tem alguns jogadores que atuam no Brasil que eu acho que estão se convocando. Tipo o Caio Jorge. Pra mim, o Caio Jorge tá se convocando. Não é uma questão de vou chamar porque atua no Brasil. O cara se convocou. Todo jogo o cara faz gol. Eu tô surpreendido com ele. Se convocou. Confesso, com o Caio Jorge. Tô surpreendido. Acha, né? Assim, faz gol, mas no jogo de ontem, teve 2, 3 bolas assim, que ele não deixou a zaga adversária sair jogando. O cara pegava na bola, ele vinha, deu carrinho, sobrou o cara, deu outro carrinho, saiu que o Cruzeiro até começou. sobrando fisicamente, Tá cara. sobrando fisicamente. Agora, essa é a posição que parece mais ter hoje, né? Há pouco tempo parecia que não tinha ninguém. Agora tem João Pedro, que fez o que fez no Mundial. Caio Jorge. Voltou jogando com tudo. Igor Jesus. Richarlison fazendo gol pra Igor Jesus, Richarlison. Começou Matheus bem. Cunha, que jogou de 9 com ele na última data FIFA, foi Tá bem. jogando bem. Jogou bem hoje. Jogou Você bem de novo. tem 5, pelo menos, posso ter esquecido de alguém, 5, pelo menos, assim, reais condições de serem convocados amanhã. Eu acho que o João Pedro é garantido. Eu não consigo ver hoje a seleção sem o João Pedro. Também não. Titular. Acho que ele tá à frente. Pode ser, mas assim, ele e os seria o meu outros? favorito. Também. Ele é titular. Mas ele tá à frente, mas tem uma corrida levaria aberta aí. 3. Tem uma corrida Eu aberta. levaria 3. Sim, vai, Matheus Cunha, João Pedro, mais Mas um. eu acho que o Matheus Não, ele não vai levar de de novo. De 9, de 9. João Pedro, Richarlison E e Caio Caio Jorge. Jorge. e Caio Eu também Jorge. acho que vão ser os 3. E Matheus Cunha sem ser de 9. Matheus Cunha, porque Porque não jogou da última vez. Foi o 9 dele. Certo? Segundo jogo, né? Segundo jogo. Eu sem ser de não. 9. Eu levaria o João Pedro, o Igor Jesus e o Caio Jorge. Não levaria o Richarlison. Ainda não. O Igor Jesus é titular? Entrou hoje durante Entrou o jogo. durante Então, mas entrou no jogo. Aí Mas entra tudo no bem, que eu você até falou. entendo, mas eu até entendo, porque o Igor Jesus chegou lá agora também, existe um fez o período primeiro de semestre, adaptação. muito Não bom, pode falar que o cara é reserva, não existe isso. não. Mas assim, tava super bem no Botafogo, fez um grande Mundial, né? Na última data FIFA foi o Richarlison, o 9 do primeiro O jogo. Ancelotti foi o Nilton Santos ver o Botafogo a primeira vez. Exato. O Igor Jesus acabou com a partida. Deitou. ali. Nós falamos disso. Acabou com o jogo, cara. E ele já tinha convocado. Ele falou, pô, dá pra voltar atrás, não? Na última data FIFA foi o Richarlison no primeiro jogo. E o Matheus no no segundo. Jogo que classificou o Brasil pra Exato, Copa. contra Mas eu acho que ele não Paraguai. vai fazer muito teste. Você tem quantos jogos até a convocação final? 8 jogos. São 6 esse ano. E mais uma data FIFA antes da convocação. As eliminatórias acabam agora. Aí depois as duas Mas- próximas datas FIFA são de amistosos. E aí tem mais uma no ano que vem, já convocação 8 pra jogos. Copa, cara. Eu acho que ele não tem muito tempo. Por isso que eu acho que não vai. Eu acho que ele Por isso vai fazer uma ter tanto convocação amanhã teste, pensando assim. na Copa. Também acho, já Pensando vai na começar a Copa do funilar já, cara. Também acho. Mundo. O que você acha? Eu tenho dúvida. Ele vai ter que levar. Pensando desse lado, de fato. Já vai funilar, já. Cai pro terra. Eu acho que ele, de fato, vai levar, de repente, as surpresas que ele quer mesmo. Os caras estão pedindo passagem mesmo. Você não vai ter muita diferença, porque não tem tempo. Mais Você pelo falou, treino vai e ser mais menos pelo pelo jogo treino, mesmo. exatamente. Mais pra ter os caras ali no Assim, dia a dia da zagueiros, por grande. exemplo, não é muito difícil da gente imaginar. Eu acho que é Gabriel Magalhães, o Alexandro, que jogou super bem nas datas FIFA, né? Marquinhos. vai Marquinhos, Éder Militão, talvez o Léo Ortiz. Eu acho que ele vai chamar 5. Ele chamou 5 da Não, outra tem vez. um menino que joga na França. É o Alexandre. Ele é o titular. Se não me engano. Alexandre jogou muito, ele aproveitou o a titular, se não me engano, vai oportunidade. ser. O titular vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Não, Mas ele- ele carimbou. Ainda tem o Danilo, né? Que pode jogar de zagueiro e de lateral. Mas acho que Também não tá nem jogando. Não tá nem jogando no Flamengo. acho que ele vai difícil, chamar, né, cara? Eu já acho que o Danilo dessa vez não vai ser O chamado. Alexandre, lateral esquerdo, eu acho que tem chance de ir.
Sim. Assim Danilo como... fica bom pro... Ele tá no banco até, mas assim, eu acho que não sei. Mas tudo isso que você começou a falar do Marcos Antônio, eu acho que estar na pré-lista já é um prêmio pra ele. Tá louco. Já é um prêmio. Não, né? não só um prêmio. Se você pegar os últimos meses do Marcos, ele ficou machucado durante um tempão. E assim, ele voltou bem, aí ele assume a titularidade e ele começa a jogar bem e entra numa pré-lista. Eu, como ex-jogador e pensando num cenário de eu estar machucado um longo período, voltar a jogar bem, de repente eu surgir na seleção brasileira, o Marcos ele ficou muito tempo jogando fora do país. Ele tá sendo reconhecido aqui agora. E ele tem história nas seleções de base Né? no Brasil. Ele é um jogador Então, que pra ele, frequentou a deve divisão de base. pra ele, a hora que ele deve ter visto a pré-lista e falar, cara, eu tô sendo observado pelo treinador. Hoje, até a substituição dele, mais uma vez ele tava jogando bem. Porque é o jogador de confiança. O Felipe falou do Caio Jorge, da marcação-pressão, de não deixar a zagueirada pensar e tudo mais. Passa da confiança. O cara, quando ele tá confiante, ele se expõe no jogo. O cara perde a confiança, o cara não aparece pra jogar. O Caio Jorge tá aparecendo. O Matheus Pereira, que fez o golaço, mesma coisa. Não seria surpresa, por exemplo, o Matheus ser convocado. Agora, uma posição que a gente não fala muito, e eu acho que a gente tem uma briga aí, assim, porque a gente tem um cara, que é o Alisson, o Ederson tá sem jogar, tá nessa de se transferir do City, não sei o quê. E quem O são os Bento outros não foi goleiros, bem, cara? principalmente na final agora, o Bento não foi bem. Exatamente. Quem são os outros O goleiros? Rafael não tá pedindo passagem? Então, hoje eu acho Já que foi muito goleiro convocado pelo parecido, Dorival, assim, mas né? O Rafael, porque o Rafael tá, acho que um dos melhores Hoje momentos da você tem carreira o dele. Alisson e quem mais? O Bento foi convocado seguidamente pelo Diniz, pelo Dorival. Eu acho que o Bento vai ser Pelo chamado. Ancelotti também. Pelo Ancelotti. Eu acho que ele vai continuar sendo Posso chamado. falar aqui, agora que eu pensei aqui, vocês vão concordar, o Brasão. Pode ser, ser. Foi como observar uma o Brasil novidade. hoje, tomou um gol do meio campo. Mas ele tá pegando muito, Tá. né, Rizek? Um outro goleiro que pode ser chamado, pensando em futebol brasileiro, John. Pode ser chamado. Pode ser também, concordo. Mas eu acho que é uma posição que a gente sempre nunca olhou muito. E hoje tem o Alisson, cara. Hoje tem se você olha e fala assim, pá, Alisson. Porque o Ederson saiu do City, você não sabe pra onde, pá, não tá jogando. Eu acho que o Brasão pode ter uma oportunidade aí. Ficou no banco ontem, ele tá pra ir pro Galatasaray, ainda não Tudo isso a resolveu. gente vai saber amanhã durante o Seleção, que é o melhor programa das tardes do Sport TV no Tem horário. observado, cara, pai. é? A da área de Quem que lazer, apresenta, tranquilo. O cara é bom. Aonde? Você observa da onde? Da área de lazer, pai. Da área de lazer. Amanhã saberemos. Amanhã Coisinha, saberemos. Tranquilo. É, eu acho que não vai ter ninguém. Mas os zagueiros mesmo, Denilson, quem que você porque chamaria? a segunda virou Não, no quem são os domingo, né, zagueiros pai? que você chamaria, Denilson? Léo Pereira e Militão. É. Titulado? Titular, pai. Porque vão ter que trocar uma completo, ideia. Não, vão ter que trocar uma ideia. Tem que trocar uma ideia. Não vale nada, Irmão, cara. deixa eu falar. Eu saio, você fica. Vale. Bota Ó, isso, como cara, para, chega. Irmão, chega, Rizek, chega. vai você, Chega. apresenta você. vou te cobrir, vou te chama cobrir. essa matéria. Não, Dena, agora que tá aí. Para, chega, agora chega, é você. Dena. Dena, agora qual que é a próxima matéria? Pô, Sai que eu cubro. Não, eles vão ter que trocar uma ideia, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Chega. Mas é tudo. Enfim. E pior que os dois estão merecendo, né? Porque o Léo Tão Pereira tá merecendo, jogando pior que muito. tão né, mano? merecendo. O Léo Pereira tá jogando muito. Se o Léo Pereira for convocado é surpresa? Pra mim não é surpresa. Acho bem justo. Acho Se o bem Militão justo. for convocado é surpresa? Não, que é isso, Militão? Eu convocaria o Léo Pereira. Então eles vão ter que trocar uma ideia lá de Eu acho que posicionamento, ver existe quem uma tá pegando. possibilidade, mas do Léo Pereira, obviamente, como zagueiro e o Militão como lateral direito. Aí, ó. Não, então é um plano Entendeu? do Ancelotti utilizar o Militão como. Não sei se já agora, mas é um plano dele. Quando ele desenhou o time do Brasil inicialmente, o Militão tinha essa possibilidade de lateral. Aliás, jogou a Copa de lateral. Então não vai ter muita comunicação, não, hein? Jogou a Copa de Pensando lateral. aqui, pensando como treinador, o Militão lateral direito, o Léo zagueiro lado esquerdo. É uma distância no campo A aí. bola então, parada, vamos ter que conversar. Quem pode voltar amanhã também é Paquetá. Paquetá pode voltar à seleção amanhã. Eu chamaria. Golaço, pode né? voltar. Golaço, apesar de ter tomado uma massa. Tomou uma massa. Tá bem Paquetá lembrado, pode voltar amanhã à seleção Paquetá. também, cara. Eu acho que vai. Bem lembrado. Pro meio você tem o Casemiro, o Paquetá, Bruno Guimarães. Quem mais? O André. Caiu O André não teve a primeira chance com o Ancelotti E ou o não teve? Rodrigo Não, vai né? ser chamado? O que vocês acham? O Rodrigo jogou titular hoje. Ele jogou titular hoje. A LED é boa, hein? Eu falo você, jamais abriria a mão do Rodrigo. O Rodrigo pra mim é craque. Eu também O levaria. Rodrigo tá na Saiu pré-lista. bolado. Tá na pré-lista, o Rodrigo tá na pré-lista. Como ele não chama o Vinícius Júnior, né? Já se sabe que ele não vai chamar o Vinícius Júnior, é uma possibilidade grande dele ter o Eu Rodrigo. chamaria Rodrigo. Rodrigo. É porque o Rodrigo era absoluto com ele, né? Ele não é o Assim, Xabi e tá Alonso. claro que por mais que os discursos no Real Madrid sejam apaziguadores, não há uma relação ali de sossego entre o Rodrigo e o Xabi Alonso, né? Não. A coisa não tá bem parada ali. Eles são profissionais, estão tentando levar... Mas assim, o Rodrigo sequer foi usado na Copa do Mundo. Não, ele Teve foi jogo que ele não substituído. entrava. O primeiro jogo contra o... Ele foi titular no primeiro jogo, depois não entrou mais. Não, agora na La Liga, na abertura, ele não entrou em campo. Ah, sim. Só ser o Ele seguinte, quer se, sair do banco. se fosse no domingo passado, ia ter gente aqui pedindo uns 3 jogadores do Vasco. Piton, Léo Jardim. O lateral direito do PH tá na O pré-lista. PH tá na O pré-lista. H. Vamos falar agora de Corinthians e Vasco.